Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Hoje nós teremos a nossa irmã Carla Júlia com o tema ansiedade. À minha esquerda, a nossa irmã Conceição, que fará a prece final dos nossos trabalhos. E este irmão de vocês, como no próximo domingo é o Dia das Mães, eu vou falar um pouco sobre o Dia das Mães. Uma pergunta: vocês sabem quem criou o Dia das Mães? Pode falar alto. Ana Jarvis, né? Ela tinha uma irmã cega e vivia com a sua mãe e essa irmã. E ela adorava como muitos filhos e filhas adoram a mãe, não é? E um belo dia a mãe partiu para o plano espiritual e ela teve aquela saudade tão grande que resolveu homenagear as mães, não só as que partiram, mas as que estavam no corpo físico. E como aquela mãe adorava um cravo branco, ela fez tudo para que o governo estabelecesse o segundo domingo de maio em homenagem a todas as mães. Era um cravo branco. Mas ela viu que a sua ideia, apesar de ter sido aprovada, não é? Nos Estados Unidos, depois no Brasil, aqui, não é? Também foi feito no tempo de Getúlio Vargas, estabeleceu esse segundo domingo como Dia das Mães. Ela terminou tendo um problema de saúde e antes de partir do plano terráqueo, ela disse aos repórteres que havia um arrependimento muito grande de ter criado esse dia para homenagear as mães, porque o comércio, né, utiliza hoje para ganhar dinheiro. E muitos que são pobres não. Então, ela ficou arrependida porque ela lembrava daquele pobre, daquela mãe pobre, que não podia receber, né, o presente. E a única coisa que ela queria era ofertar o cravo branco, que era o símbolo que ela estabeleceu para homenagear suas mães. Então, vocês mães que aqui se encontram, sintam-se recebendo deste irmão de vocês um cravo branco. O cravo que representa o amor que uma mãe tem por um filho, por uma filha, e muitos não compreendem esse esforço do que é a bondade divina de ter a mulher tendo no seu ventre, no seu útero, aquela criança, embora sendo a matéria que lá está, porque o Espírito é enviado por Deus, mas as mães têm um ditado que diz: uma mãe é para 100 filhos, 100 filhos não é para uma mãe. E infelizmente nós vemos isso, que passa muito despercebido. Muitos filhos e filhas não se lembram de dizer: mamãe, hoje é seu dia, eu te amo. São coisas simples. Então não vamos esquecer jamais Ana Jarvis, que foi a idealizadora desse dia tão belo para todos nós. Tem as mães do coração, né? Tem as mães do coração, aquelas que criam os filhos de outras pessoas, né? E que dão todo o amor, todo o carinho, e que precisam também receber de nós as nossas orações. Espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo mandamento. Então, vamos mais uma vez, como sempre fazemos, fechar nossos olhos para fazer a nossa oração. Senhor Jesus, disseste certa feita que és o caminho, a verdade e a vida para Deus. Mais uma vez recordando
os teus ensinamentos. Queremos agradecer por esta casa de trabalho, de oração e de amor que nos acolhe. Queremos agradecer a espiritualidade amiga que nos intui, que nos orienta na prática do bem. Permitai, Senhor, que os bons espíritos protejam a nossa irmã Carla Júlia, que usará da palavra, e que possamos absorver os seus ensinamentos e colocá-los em prática no dia a dia. Assim sendo, com a tua permissão, damos por iniciados os trabalhos desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Com a palavra, Carla Júlia. O tema da noite de hoje, coloquei o tema ansiedade porque é um tema que nós já vimos estudando e falando sobre ele no Estado. E é um tema fundamental para todos nós que estamos inseridos nessa dinâmica da atualidade. Nós estamos muito mais para uma vida externa do que interna. O nosso foco de concentração e de atenção é muito mais para as questões exteriores do que as interiores. Salvo raras exceções, nós não somos bons administradores do nosso tempo. E o tempo é um bem que nós não temos absolutamente a capacidade de dimensionar a importância dele na nossa vida. Vida saudável, uma vida emocional saudável, uma mente que esteja conectada com o divino, com a sua própria essência, deveria ser o nosso objetivo maior. Esse processo de espiritualização significa desmaterialização. Quanto mais sejamos materializados, menos espiritualizados nós estaremos. O nosso foco de atenção são as coisas materiais, significa que a nossa essência, que é a essência que perdura o fenômeno da morte, está sendo colocada em último plano. Então, na nossa lista de prioridades, qual é a nossa dimensão de prioridade quanto à nossa saúde mental e emocional? Quantas vezes nós temos que perder muitas coisas para ganhar outras? No que diz respeito ao equilíbrio, no que diz respeito à capacidade de administrar o próprio pensamento, no que diz respeito a você ter o equilíbrio mental, isso não é fácil, porque somos seres oscilantes por natureza, todos nós. Não temos aqui a menor pretensão de esgotar esse tema. Estamos apenas dando um preâmbulo da importância do que significa saúde mental e emocional. A maior parte das nossas doenças são originárias no campo mental. No campo mental eu posso me atormentar ou me libertar espiritualmente falando. Nós temos o poder de emitir pensamentos, mas este poder de emissão de pensamentos não vem sendo bem gerenciado. Se eu selecionei esta roupa para a noite de hoje, por que eu não posso selecionar os meus pensamentos? Por que eu não posso utilizar o critério da razão e fazer a devida triagem do que me convém, daquilo que não me convém? Salvo raras exceções, nós padecemos de um processo espiritual que se chama auto-obsessão. Né, Cláudio? A auto-obsessão é a pior das obsessões que nós poderemos ser vítimas. Porque na auto-obsessão me limito cada vez mais no potencial a que eu estou destinada a me expandir. Na auto-obsessão me coloco aquém quando eu poderia estar além. Eu preciso mudar esse foco, a visão de mundo que eu tenho sobre mim e sobre as demais pessoas. Por incrível que pareça, pessoas angustiadas não conseguem ter relacionamentos saudáveis, porque a angústia predomina nos menores detalhes da convivência diária.
precisamos aprender a parar de nos atormentar, mentalmente, espiritualmente falando. Por que eu tenho que ser a pessoa mais inteligente do mundo? Por que eu tenho que estar sempre sendo aplaudida pelas pessoas? Vamos desistir desse superdimensionamento que nós não conquistamos ainda. A virtude natural, ela é abundante. O ser virtuoso, ele traz uma característica da autoabundância. Ele não se sacrifica para colocar em prática a abundância da virtude que ele conquistou. Agora, se eu não sou uma pessoa equilibrada, vou me esforçar muito para ter um comportamento equilibrado. Porque o equilíbrio não é uma característica que seja uma conquista evolutiva minha. E nesse esforço da administração do autoequilíbrio, tudo é válido no sentido do benefício próprio. Nós temos um potencial que nós desprezamos. Chega de acharmos que nós somos inferiores, que nós somos aquém, que as pessoas são melhores do que nós, que são mais inteligentes do que nós. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter uma vida saudável, eu não mereço ter uma estabilidade emocional. Não, nós merecemos tudo isso. Agora, nós precisamos aprender a como disciplinar o nosso campo mental. Então, o tema de hoje é um tema que fala sobre a ansiedade. Augusto Cury, ele escreveu 2 livros sobre ansiedade. E o que é que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tem tudo a ver com a doutrina espírita. Nós estamos correndo o tempo todo. O estilo de vida que nós vivemos na atualidade nos torna seres desconectados. Se eu não sou conectada comigo mesma, eu não consigo ser conectada com as demais pessoas. Porque a conexão significa sintonia. Você está sintonizado com a sua essência espiritual. Ora, Augusto Cury nos fala que a maior parte da população mundial hoje padece desse sintoma que se chama ansiedade. Nesse nível de ansiedade, nós não somos bons administradores dos nossos pensamentos. Excessos de informações superlotam a nossa casa mental. E não necessariamente muitas informações significa mudança comportamental. Eu posso estar adquirindo informações que não vão ter rebatimento, impacto nenhum na mudança da qualidade da minha própria vida. Então, nesse sentido, ele coloca uma frase muito interessante, que a grande maioria de nós provavelmente conhece no máximo a antessala da própria personalidade. O conhecimento, o autoconhecimento está a nível superficial. Por que eu tenho determinadas reações? Por que eu tenho determinados medos? Por que eu vivo nesse mecanismo de autoproteção? Por que essa necessidade de me defender do outro me caracteriza como ser humano? Por quê? Para quê? Como esses sintomas, como esses mecanismos se materializam na minha atitude comportamental diária? Por que essa necessidade que eu tenho de agredir as pessoas, maltratar as pessoas? Por que essa necessidade de bateu, levou, fez comigo, dou em troca? São condicionamentos que nós aprendemos, condicionamentos que precisamos nos descondicionar. É como se fala, é necessário desaprender para novamente aprender. Não, mas agora eu desejo me tornar uma pessoa bondosa. Vai ser muita luta, porque o egoísmo está entranhado no nosso psiquismo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu amo você se você me amar. Eu amo você se você atender às minhas necessidades. Me dedico a você se você se dedicar a mim. É o condicionamento do se, do se. Eu não estou ainda na condição de amar por amar. É uma troca de sentimentos e favores em resultados que possam fazer com que eu venha me beneficiar neste relacionamento.
Eu amo você se você me fizer bem. Eu amo você se você for o meu ideal. Se você tiver a atitude e o comportamento que eu desejo que você tenha. Então nós tentamos adequar o outro às nossas expectativas. Vejam como é complexo isso. Como o ser humano pode atender completamente as expectativas de outro ser humano se ele é incompleto por natureza? Ele não atende sequer as expectativas dele próprio, mas eu me projeto no outro, no ideal do relacionamento perfeito. E aí surgem as frustrações, as decepções, e o tempo passa. Quando o tempo passa, nós nos perguntamos o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas. Como eu estou conduzindo a minha vida? Essa capacidade de pensar, de emitir pensamentos é nossa. Imagine que o piloto tem a capacidade de pilotar o avião. Nós teríamos e deveríamos ter a capacidade de administrar os nossos pensamentos, assim como o piloto pilota o avião. É o livre-arbítrio. Se eu já aprendi que eu não devo transformar minha casa mental num depósito de lixo, alimentando lembranças indesejáveis, lembranças de pensamentos que geram sentimentos coadunantes, eu tenho que fazer a triagem desses pensamentos. Então, Augusto Cury nos alerta que existem diversos tipos de personalidades que nós vamos abordar agora. Pessoal, quando a gente aborda um tema desse, não estamos em hipótese alguma nos reportando a quem quer que seja, é um tema universal. Inclusive, nós somos os primeiros a precisar de ouvir um tema como esse, tá certo? E ele fala, se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável. Mas se nós mesmos nos abandonamos, ela é quase incurável. Não vamos mais nos auto-abandonar. Quando é que eu me abandono? Quando eu desisto de ser feliz. Quando é que eu me abandono? Quando eu me torno uma pessoa que se auto-sabota. Quando é que eu me abandono? Quando eu me engesso, não me renovo, não me reciclo, não me transformo. Quando é que eu me abandono? Quando eu desisto da companhia de pessoas que me fazem um enorme bem. Quando é que eu me abandono? Quando eu deixo de fazer coisas que me dão prazer, que ajudam no meu processo de bem-estar emocional. Deixo de ir para um cinema, deixo de fazer uma atividade física, deixo de ter cuidado com a alimentação, desisto da sintonia com o mundo espiritual, porque eu estou mergulhada na minha dor. A minha dor é tão intensa e tão profunda que eu não suporto enfrentá-la. Se eu não suporto enfrentar a minha própria dor, eu não suporto enfrentar a dor de quem quer que seja. Vamos enfrentar as nossas dores. Quais são os nossos medos? Quais são os nossos traumas? Quais são os nossos limites? Que lembranças nos atormentam? Por que essa solidão que nos acompanha dia e noite e dia? Por que nos sentimos muitas vezes pessoas profundamente amarguradas? Eu pretendo continuar dessa forma? Claro que não. É esse o nosso objetivo. Allan Kardec nos alertava que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar suas más inclinações. Não adianta eu me autodiagnosticar se eu não tenho como foco, prioridade na minha vida, me transformar emocionalmente, afetivamente e espiritualmente falando. Nós temos um cabedal, um arsenal de tempo à nossa disposição. Até quando? Só Deus sabe. Como é que eu posso garantir quantos anos eu terei de vida aqui na Terra, nesta atual reencarnação? Estar presente aqui e agora significa que eu estou 100% aqui e agora, me beneficiando do momento atual. Se eu não estou 100% aqui agora, estou aqui, ali, alhures. Não consigo me concentrar em absolutamente nada.
Se eu conversar com o Cláudio, estou conversando com o Cláudio pensando na conta que eu tenho que pagar de luz. Né, Cláudio? Se eu estiver atendendo alguém, eu não estou atendendo aquela pessoa, porque o meu pensamento está além. Então, nós nos perdemos na capacidade da convivência. A convivência deveria ser prazerosa. Como eu posso tornar a minha convivência prazerosa com as demais pessoas? Bajulando-as? Não. Dizendo inverdades? Não. Sendo sincera. Doando-me. Doação. Alma para alma. Verdade. Simplicidade. Reconhecer a magnitude que a outra pessoa tem na nossa vida, enquanto estamos a caminho com ela. Quantos de nós não reconhecem a magnitude do outro, nem a nossa própria magnitude? Então, ele nos fala do eu gerente. O eu gerente, isso é uma nomenclatura que poderia bem ser utilizada no ambiente do nosso trabalho, tá certo? O eu gerente quebra todos os paradigmas. O eu gerente tem coragem de se autocriticar, de se autoavaliar. O eu gerente não está satisfeito com o conhecimento que ele tem. O conhecimento que ele tem é uma gota no oceano que ele desconhece. O eu gerente se autoempodera do poder que ele tem de liderar as pessoas. Porque ele sabe que ele não está ali para malbaratar o tempo junto às demais pessoas. Multiplica, agrega, soma. Jamais divide, jamais subtrai, porque ele se autoempodera do poder que ele tem de aprender com as pessoas aprenderem com ele. Essa é uma característica do eu gerente. O eu gerente poderia ser denominado também o eu líder. Liderança não é para qualquer um, não se institui por decreto, nem por portaria. O líder nato sente um enorme prazer em formar novas lideranças. O líder nato sente um enorme prazer em compartilhar o conhecimento que adquire. O líder nato não teme se expor, expondo o seu ponto de vista. E não teme voltar atrás no próprio ponto de vista que ele expõe, caso uma outra pessoa esteja com maior coerência, maior clareza na própria argumentação. Ele não tem medo de reconhecer que ele não é o detentor da razão, e muito menos do conhecimento. Porque isso requer humildade e simplicidade, que muitos de nós não temos. Não é fácil ser simples, tá certo? Mas o eu gerente, ele se autoempodera de um poder fenomenal. Porque ele reconhece a divindade do outro. Ele elege o outro como prioridade na sua vida. Não importa que o outro seja quem for, o outro é tão importante quanto ele próprio. Mestre, como eu devo tratar o próximo? O mestre responde, não existe o próximo. Como eu devo tratar o próximo? O mestre responde, não existe o próximo. Nós estamos nos tratando uns aos outros. Nós, família planetária. Nós, irmãos em caminhada. Então o eu gerente se encanta pela possibilidade que ele tem de conviver com as pessoas. O eu gerente é aquele que ama estar na presença das pessoas, porque ele sabe o quanto custa a solidão. E na presença e no compartilhamento de experiências, ele aprende muito. Quem disse que nós não aprendemos uns com os outros? Ele usa uma técnica chamada duvidar, criticar e determinar. Se eu estou engessada nos meus próprios paradigmas, na minha visão de mundo, o outro não tem razão, o outro não tem o que me acrescentar, eu não tenho o que aprender com a outra pessoa, nada poderei acrescentar em novos valores, em novas informações. Eu preciso me questionar. O que eu acredito mesmo? Por que eu acredito nisso que eu digo acreditar? E agora vem o eu viajante, eu desconectado. Isso é interessante, viu, Cessa? Pessoas que embarcam no eu em todas as viagens promovidas pelo alto fluxo, sem promover nenhum gerenciamento.
são as pessoas sonhadoras, idealizadoras. Estão no plano da idealização. Sonham, mas não conseguem colocar em prática o que sonham. Cada um de nós aqui pode se identificar com qualquer tipo de personalidade dessa, viu? Inclusive eu. Em alguns momentos eu sou assim, ó. Vivo mais no céu do que na terra. O céu e o inferno emocional estão muito próximos de alguém que tem um eu desconectado. Por quê? Porque o poder que ele tem de mentalizar leva-lhe a ter uma hipersensibilidade. Se magoa facilmente, se machuca facilmente com as pessoas. E se eu estou magoada e machucada, eu me retraio diante dessas pessoas. Não poucas pessoas inteligentes, incluindo muitos gênios, têm um eu viajante. Tudo começa no pensamento. Se eu tiver como meta obter um carro de último modelo, 0 km, eu vou lutar para obter esse carro. Tudo vai depender da minha idealização. Quais são as nossas idealizações? Qual é o sentido de vida que nós temos? São as coisas materiais apenas? Infelizmente, não usam adequadamente o seu potencial intelectual. Não basta ser inteligente. Quem de nós aqui não tem inteligência? Todos nós. Mas é preciso uma coisa além da inteligência, que se chama esforço. Eu posso ser muito inteligente, mas não sou uma pessoa esforçada. Desisto facilmente daquilo que eu desejo. Se eu desisto facilmente daquilo que eu desejo, eu estou desistindo, abandonando os meus ideais. Se eu abandono meus ideais, eu abandono qualquer pessoa. Porque eu estou me auto-abandonando. O eu flutuante. Nós já falamos sobre isso em outras palestras. O eu flutuante é muito semelhante ao eu desconectado. Ora está bem, ora está mal. Ora está em equilíbrio, ora está em desequilíbrio. Ora está num bom comportamento, de bom humor, ora estará mal-humorado. Você não sabe em que terreno você está pisando. Então torna-se mais difícil a convivência com alguém com essas características. Então, uma pessoa eu flutuante é uma pessoa que precisa enraizamento. Eu preciso deixar de ser flutuante. Saber verdadeiramente o que eu quero, o que eu desejo e como eu devo alcançar isso que eu desejo, o que eu quero. O eu engessado. O eu engessado já é mais complicado, essa característica de personalidade. São as pessoas que estão engessadas no próprio saber. Não tenho mais o que aprender, você não tem o que me ensinar, eu sou o detentor das informações, a minha palavra é a última palavra que vai decidir tudo nas minhas relações dentro e fora de casa. Então, o nível de intolerância da pessoa que se caracteriza pelo engessamento das suas ideias é profunda. Nesse nível de intolerância, eu sempre vou me colocar superior a você. Eu sempre acharei que eu tenho mais razão do que você. Imagine uma pessoa que se coloca numa supremacia moral, espiritual, intelectual o tempo todo. Adoece qualquer relacionamento, chegando ao nível da insuportabilidade de convivência. Eu não aguento mais conviver com essa pessoa que sempre é melhor do que eu em tudo. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós temos habilidades aqui diferenciadas. Eu posso ter uma habilidade em uma coisa, a outra pessoa tem outra. Isso não quer dizer que eu esteja num patamar superior ao outro. O eu engessado é mentalmente robotizado. Veja como é forte isso aí. Eu nasci assim. Não vou mudar a essa altura campeonato. Nós podemos mudar até no último momento de suspiro nosso aqui na Terra, que dirá no mundo espiritual, tá certo?
Levanta sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações, dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas. É uma pessoa encarcerada na rotina. Por que é que nossas vidas têm que se caracterizar por uma rotina estressante? Uma rotina insuportável. Quantas coisas nós deixamos de fazer ao longo desses anos? Quem disse que tomar um cafezinho lá é bom com as amigas, não é? Não é, Cecinha? É muito bom. Conversar é uma das melhores coisas do mundo. Eu não tenho que gastar muito dinheiro para quebrar a minha rotina. Eu posso até caminhar na Avenida Boa Viagem. E ali eu estou me inspirando, ali eu estou me renovando, estou sentindo a vida pulsando. Eu estou entrando em contato com as pessoas, estou sentindo que eu estou viva. Saí do enclausuramento da rotina. Então nós temos que quebrar as nossas rotinas, principalmente aquelas que nós elegemos, pela nossa falta de capacidade de inovação. Existem rotinas que são importantes e necessárias, tá certo? Então essas pessoas podem até ter sucesso por fora, mas são miseráveis por dentro. Forte isso, hein? Não sou eu que estou dizendo não, viu? É o autor aqui. O que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tudo. Porque nós temos um potencial a se expandir. Sorrir faz bem? Faz. Por que eu não dou sorrisos mais vezes durante o dia? Tratar bem faz bem? Faz. Por que eu não trato bem as pessoas? Ter palavras de encorajamento faz um enorme bem? Faz. Uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento é algo impressionante. Eu postei há pouco tempo agora uma história verídica de um médico chamado Ben Carson. É um médico que foi o primeiro cirurgião do mundo a fazer uma cirurgia de siameses, separação de siameses. E a história dele é altamente impactante, porque desde pequeno que ele sofria na escola bullying, por ser negro, gordinho e tirar as piores notas da sala. Todos riam dele, todos menosprezavam a capacidade que ele tinha. Porém, existia um anjo junto dele. Quem era o anjo? A mãe. E a mãe sempre dizia: você pode, você pode, você supera. Tornou-se o primeiro e maior cirurgião do mundo. Então, esses exemplos nos encantam. O limite, nós temos que quebrar nossos limites. Tenho medo de falar em público, tenho que falar em público para quebrar o medo, não é? Tenho tantos medos, eu tenho que enfrentar esses medos aos poucos. À medida que eu vou amadurecendo emocionalmente, espiritualmente falando, tá certo? Então, se nós somos encarcerados na nossa rotina, não poderemos nos lamentar na terceira idade, quando estivermos na velhice, pela vida que nós trilhamos. São as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. E estamos na contramão do que a doutrina dos espíritos nos ensina. A doutrina dos espíritos nos ensina que nós estamos em expansão, em aprendizado, em amadurecimento espiritual. Sucessivas experiências resultam em amadurecimento. Então nós não podemos estar na contramão da doutrina dos espíritos, tá certo? E agora vem o principal que eu acho, o autossabotador. O que é autossabotagem? É quando nós dizemos: eu não mereço, eu não sou bonita, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me amar, porque eu... E aí a gente começa a se autossabotar, tá certo? Os nossos valores estão fixados na matéria e não na essência. A beleza espiritual é uma beleza que encanta qualquer ser humano, mas nós priorizamos e elegemos a beleza material.
A beleza espiritual, quem é detentor, significa que já percorreu uma longa trajetória de aprendizado, de várias e sucessivas reencarnações, para se tornar essa pessoa tão bela espiritualmente como é na atualidade. Muitos sofrimentos, muitas lágrimas ocultas, muitas renúncias, muito aprendizado para se tornar este arsenal de virtude que hoje é. Então o eu sabotador é aquela criatura que precisa desesperadamente estabelecer uma relação de amor consigo própria. Eu preciso aprender a me amar. Eu mereço. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser admirada. Eu mereço todas as oportunidades que Deus me dá. Por quê? Porque Deus nos oportuniza tudo isso. Então Deus não nos enxerga como nós nos enxergamos. A transitoriedade das nossas limitações, nós eternizamos ela. Tornamos eterno aquilo que é transitório. Minha perturbação de hoje poderá não ser amanhã. Minha limitação de hoje poderá não ser a mesma amanhã. As minhas viciações de agora poderei modificá-las. Faz por ti que te ajudarei, palavras do Cristo. Nessa autossabotagem, nos tornamos carrascos de nós mesmos. Isso é muito sério. Existem pessoas que se atormentam profundamente. Nas nossas consultas aqui no centro, salvo raras exceções, a maior parte das pessoas estão profundamente infelizes. Choram, precisam da compreensão, da atenção do médium, precisam ser acolhidas, amparadas. Não precisam de palavras de uma falsa moral. Precisam de bons corações que as compreendam. Porque a dor de cada um, só cada um sabe dimensioná-la. A dor que cada um carrega tem uma história por trás disso. Quem somos nós para julgar a dor do outro? Não temos esse direito. No dia em que a compaixão predominar em nossos corações, não haverá mais espaço para julgamento. Eu li um artigo de um cientista que é considerado hoje uma das 100 personalidades mais influentes do mundo, chamado Richard Davidson, eleito pela revista Times como entre as 100 personalidades mais influentes do mundo. Conversando com Dalai Lama orientou ele a fazer pesquisas da neurociência no sentido de estudar a mente no exercício da bondade, da compaixão e da ternura. E aí ele traz para nós, inclusive nós que somos dos movimentos filosóficos da doutrina espírita, que é possível treinar a mente na bondade, na compaixão e na ternura. Para que eu possa treinar a minha mente, eu tenho que me conscientizar da importância da bondade, da compaixão e da ternura. Eu não posso continuar a pessoa violenta que eu sou. Eu não posso me satisfazer em agredir as pessoas. Eu preciso reverter esse processo. Uma mente que emite pensamentos de bondade. É impressionante do ponto de vista da ciência os resultados que são alcançados a nível celular. Modifica-se a célula desta pessoa que mentaliza pensamentos de bondade. Nós precisamos da bondade alheia. Nós precisamos compreender o sentido da bondade, da compaixão, porque a compaixão colocamos em prática as nossas energias para minimizar o sofrimento do outro.
Na compaixão eu saio de mim para amenizar a dor do meu semelhante. E isso é algo que emociona aquele que sofre. E emociona aquele que suaviza a dor do outro. Encontro de alma com alma. Na compaixão eu vou além do meu limite. O meu coração se enche de bondade, de ternura. O cuidado por essa pessoa que sofre. Ali não existe espaço para julgamento, para recriminação e culpabilização. Eu estou agora na condição de cuidar dessa pessoa que merece todo o meu amor. Porque nós merecemos o amor do outro, em qualquer nível que estejamos. Então, na compaixão, você se sublima. Porque você tem a condição de cuidar do outro. Na autossabotagem, eu não me considero nem na condição de merecer o amor do outro, que dirá cuidar do outro. Não tenho essa condição. Então, na autossabotagem, nós nos amesquinhamos emocionalmente e afetivamente. Eu li uma história que me emocionou profundamente. Existia uma mulher que amava profundamente o marido dela. E o marido dela não era uma pessoa de fácil convivência. E ela era um encanto em pessoa. E Deepak Chopra conheceu esse casal e tomou conhecimento que aquele homem estava prestes a morrer. E ele, pequeno, com 11 anos de idade, foi visitar esse homem. Embora não gostasse dele, porque ele era uma pessoa arisca. E ao se adentrar naquela casinha simples que o casal morava, ele encontrou uma imagem que até hoje ele menciona nos escritos dele. A mulher pedia a Deus para que ela morresse no lugar do marido. Ela pedia a Deus que a condição da saúde fosse dada ao esposo dela. E assim aconteceu. O marido voltou à saúde e alguns meses depois ela veio a desencarnar. Mas é um amor que supera qualquer limite do ego, do eu. O amor, dedicação, renúncia, o amor incondicional. Lindíssimo isso, eu li hoje essa história. Então nós temos que parar de nos autossabotar. O nosso mundo terá o limite que nós impomos. A extensão geográfica do nosso mundo, da nossa visão de mundo, é proporcional aos nossos valores, aos nossos sentimentos. O eu acelerado. Esse eu acelerado é aquela pessoa que não consegue parar. É aquela pessoa que tem dificuldade de dormir. É aquela pessoa que tem dificuldade de escutar, porque ela corre mais do que má notícia. Já viu isso? Corre tanto, que 24 horas é pouco. Tinha que ser 48 horas. Por que estamos correndo tanto? Para que estamos correndo tanto? E aí vem a insônia, não consegue dormir. A mente está atabalhoada de preocupações, de angústias que ela não conseguiu resolver. Se você deseja dormir bem, não leve problemas para a sua cama. Se você deseja dormir bem, se reconcilie com seus adversários, senão eles vão dormir com você. Quem deseja? Ninguém, não é? Então, o eu acelerado, ele sofre de uma sintomática que se chama síndrome do pensamento acelerado. Nessa síndrome do pensamento acelerado, você não consegue estabilizar o seu campo mental. O pensamento é ininterrupto. Você se exaure mentalmente pela sua capacidade de emitir pensamentos. E isso, por incrível que pareça, hoje é mais comum do que nós possamos imaginar. Os nossos filhos já estão começando a padecer disso. Estão o tempo todo super excitados com informações de videogame, jogos eletrônicos, internet, celulares.
Eu não consigo me desconectar do meu celular. Por que eu não consigo me desconectar do meu celular? Por que eu coloco o celular como prioridade além das pessoas com as quais eu estou convivendo? Ah, mas eu não consigo agora sentar nessa mesa e conversar com o Cláudio, porque eu estou o tempo todo olhando no celular. Ou seja, a relação presencial está em detrimento da relação virtual. Não que a relação virtual não seja importante, é muito importante. Mas eu tenho também que aprender a me relacionar com as pessoas com as quais eu estou convivendo. Eu não consigo mais fazer uma refeição com os meus familiares. Numa mesa, todos estão conectados nas redes sociais, um não conversa mais com o outro. E aí eu vi um depoimento da minha mãe esse final de semana que eu achei lindo. Ela postou lá dizendo que tinha sido um final de semana maravilhoso. Adivinhe por quê? Porque os 2 filhos estavam com ela. Isso é lindo. Isso é lindo. Os 2 filhos e os netos estavam com ela. Eu preciso aprender agora a estar com o outro. Eu preciso aprender a estar com a minha mãe. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de ir para um cinema? Eu vou levar ela para um cinema. Vou proporcionar a ela esse prazer de estar na minha companhia. Porque quem tem filhos sabe o enorme prazer de estar na presença dos filhos. Por que nós não damos um enorme prazer às pessoas que nós amamos? Então existem depoimentos que nos tocam, nos sensibilizam muito. O prazer da convivência. O prazer da convivência significa que você me causa um enorme bem. Como é bom estar na sua presença. Então eu sinto saudade do sentimento do prazer que você me proporciona. Quem bem soubesse não deixaria o outro com amarguras. Quem bem soubesse não iria se despedir do outro com agressões e críticas. Deixaria uma boa lembrança sempre. Então vamos lá. O pensamento acelerado é um pensamento que nós sofremos por antecipação. Nós estamos nos antecipando a situações que ainda não aconteceram. Então eu sofro por algo que talvez nem venha a se concretizar. Sintomas. Síndrome do pensamento acelerado gera um alto índice de ansiedade. Gera uma mente inquieta ou agitada. Nossas mentes inquietas ou agitadas, nós precisamos administrá-las, direcioná-las, aprender a dar um foco de atuação nessa mente. Pessoas com alto índice de síndrome do pensamento acelerado são pessoas extremamente insatisfeitas com a própria vida. Cansaço físico exagerado. Por quê? Dormem, mas não sentem que dormiram. Não descansaram a mente. Acordam tão cansadas quanto foram dormir. Por conta da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Se Deus quiser, eu vou até o final da palestra, porque a voz já está... Sofrimento por antecipação, já falei. Irritabilidade e flutuação emocional. Se eu sou uma pessoa flutuante, emocionante, sou altamente irritável. Impaciência. Estamos na era do fast food. Essa era da rapidez. Não tenho tempo para fazer uma refeição, não tenho tempo para conversar, não tenho tempo para atender uma ligação. Vou responder no WhatsApp porque é mais rápido. Por quê? Boto o PQ e por aí vai. Não tenho tempo, tá certo? Estou muito impactada com essa falta de tempo. Dificuldade de desfrutar a rotina, tudo é entediante. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. Baixo limiar para suportar frustrações. Uma frustração é capaz de derrubar um ser humano. Uma alta frustração poderá desencadear um processo de decepção,
consequentemente, você se torna depressiva, emocionalmente falando. O nível de suportabilidade às perdas e frustrações e decepções é muito pequeno atualmente, tá certo? Temos que ter cuidado com isso. Dor de cabeça, dor muscular, sintomas psicossomáticos. E aí, para as mulheres, nós que nos preocupamos com os cabelos, queda de cabelo. As mulheres querem que os seus cabelos caiam, não. Mas a síndrome do pensamento acelerado gera isso. Queda de cabelo. Taquicardia, aumento da pressão arterial. Déficit de concentração. Estou aqui, ali, alhures, não me concentro absolutamente em nada, não consigo direcionar o pensamento, não consigo ter uma disciplina mental, estou completamente pulverizada a nível mental. Déficit de memória, transtorno do sono, da insônia, já falamos. Primeiro nível da síndrome do pensamento acelerado. Viver distraído, não desfrutar a trajetória. Existe um autor, que não é espírita, chamado Eckhart Tolle, que tem um livro nomeado O Poder do Agora. O poder do agora significa, estou aqui agora com você. Estou aqui 100% com você agora. Se nós não temos condições de estar 100% concentrados aqui agora no presente, ou estamos no passado, ou estamos no futuro. O presente não somos aptos, não temos capacidade para lidar com o momento atual. Prisioneiros do passado, excesso do passado, depressão. Excesso do futuro, ansiedade. Excesso do presente, angústia. Todos os nossos excessos nos sobrecarregam emocionalmente, gerando em nós um estado de infelicidade mental e emocional. Não suportar os lentos, preparar as férias 10 meses com antecedência, fazer da aposentadoria um deserto. Doenças psicossomáticas, comprometimento da criatividade, comprometimento do desempenho intelectual global, deterioração das relações sociais. Nós temos uma grande prova, um grande desafio, resgatar as nossas relações interpessoais. Primeiro eu preciso me auto-resgatar para resgatar quem eu deixei lá atrás. E eu não tive condições de conviver com essa pessoa. Dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente. Ora, se eu tenho tanta dificuldade em me relacionar comigo mesma, como é que eu vou cooperar com as demais pessoas? Por onde eu passar, vou gerar distúrbios, dificuldades de relacionamento. Vou querer que meu ponto de vista predomine. Vou querer utilizar o poder do mando e do comando. Eu não sei interagir com as pessoas. Eu não sei até onde vai o meu limite. Se você deseja profundamente amar as pessoas, desista de ter poder sobre elas. Quanto maior poder, menos amor você sentirá por elas. E o que significa o poder? O poder do controle. Eu vou controlar o sentimento do outro, eu vou controlar o pensamento do outro, eu vou controlar com quem o outro se relaciona. Eu vou observar passo a passo o que a outra pessoa faz. Desista disso. Você não tem que ter poder sobre as pessoas. O verdadeiro amor, ele liberta, não aprisiona. Você não é um prisioneiro do amor. O amor é para libertar e não nos aprisionar. Tá certo? Como gerenciar, estamos chegando ao final, mas se Deus quiser vai dar tempo para a gente apresentar. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado? Ou seja, o que fazer? Eu já sei que eu tenho essa síndrome, eu já sei que eu sou uma pessoa acelerada, emocionalmente, intelectualmente. Eu preciso desacelerar. Como? Primeiro item, capacitar o eu para ser autor da própria história. Chega de ser vítima. Vítima do destino, vítima da vontade divina, vítima do outro. Você se auto-administra, você constrói a sua história. Você é detentor do poder de escolhas. Você escolhe qual o caminho que você vai percorrer. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos.
Eu não tenho que ser escrava de lembranças que me felicitam. Passado fica no passado. Vou viver o presente atual. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Vou desistir de sofrer por algo que não aconteceu. Que talvez eu não tenha nenhum controle sobre isso. Fazer a higiene mental através da técnica. Duvidar, criticar e decidir. Para que eu possa vivenciar um processo de mudança, eu tenho que questionar minha vida atual. O que eu devo mudar nesta vida atual? Para que existe a mudança? Para mudar uma coisa que você não está satisfeito. Então você critica, você duvida, você questiona, você se pergunta se é isso que você quer realmente para poder haver a mudança. Reciclar as falsas crenças, não ser uma máquina de trabalhar, olha aí. A dimensão profissional não é a única dimensão nossa. Nós temos a dimensão profissional, a dimensão intelectual, a dimensão familiar, a dimensão sexual, a dimensão espiritual, enfim, são várias dimensões. Mas eu transformei o trabalho como única prioridade da minha vida. Sinônimo de que você não está vivendo, você está sobrevivendo. E se você está sobrevivendo, você não está priorizando o que é prioritário na sua vida. Não ser uma máquina de informações, eu desisto de ser uma máquina de informações. Seleciono as informações que são importantes para mim, tá certo? E não ser um traidor da qualidade da sua própria vida. E aí, para finalizar a nossa apresentação, vamos entrar com aquele raciocínio maravilhoso do que é fundamental e do que é essencial. Fundamental é o meio que faz com que você alcance o que é essencial. Fundamental é o trabalho, é o transporte, é uma casa, uma conta bancária, enfim, coisas que são necessárias para o que é o essencial na nossa vida. O que é essencial na nossa vida? Nossa saúde, nossa realização espiritual, nossa família, nossos amigos. Tudo que nós aprendemos, o acervo das nossas crenças e valores, isso é essencial, mas não é fundamental. Fundamental é o meio que nós utilizamos para conquistar o que é essencial. Se eu transformo o ato de viajar como essencial na minha vida, eu não estou tendo a dimensão do que é essencial e do que é fundamental. O ato de viajar é fundamental, mas não é essencial. Porque o bem-estar que eu sinto quando eu viajo, eu posso sentir o mesmo bem-estar aqui, agora, escutando uma palestra espírita. Então a viagem é fundamental, não é essencial, tá certo? O que diz respeito à essência, diz respeito às questões espirituais. O que é essencial na minha vida? Minha saúde, minhas crenças, minha vida espiritual, minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu confio, as pessoas que caminham comigo nessa trajetória, tudo isso é essencial. Então, que nós possamos amadurecer a diferença entre o que é fundamental e o que é essencial. Muito obrigada pela paciência. A voz conseguiu chegar até o final. Obrigada. Bom, minhas irmãs e irmãos em Cristo, após os belos ensinamentos, vamos mais uma vez acompanhar a prece final dos trabalhos desta noite pela nossa irmã Conceição. Em primeiro lugar, agradecer a Carlinha pelo esforço, pela dedicação, pela intuição e pela palavra. Nós todos sabemos que o Espiritismo é uma ciência, assim como é a física quântica. E a física quântica nos ensina isso, é que devemos sempre, na hora que nós pensamos, nós atraímos, não precisa nem se falar. Basta pensar, já materializa aquilo. Então, que nós pensemos somente o bem, a saúde, o bem-estar, a prosperidade, não a prosperidade no cunho material, mas a prosperidade de desenvolvimento intelectual, psicológico, amoroso,
espiritual, que possamos ser esse veículo de energia para o bem de toda a humanidade, começando a partir de nós, que assim seja. Senhor Jesus, após esta rogativa, renovamos os nossos agradecimentos pelo banquete que acabamos de receber e permite, Senhor, que possamos encerrar a primeira parte dos trabalhos desta noite como os iniciamos, gozando da plenitude de Tua santa e divina paz. Vão na paz de Jesus. E assim seja.